A pessoa professa uma fé completamente diferente da sua, ou não tem fé nenhuma. Ela pode fazer parte ou ser contratada se ela for competente, se ela tiver caráter, entendeu? For competente, nenhuma questão, entendeu? Então, o que eu penso que às vezes a gente... A palavra não é misturar, mas é confundir. Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre um assunto interessantíssimo, né? Cara, um assunto inclusive que vai ter... Eu vou soltar a bomba já. Já vai soltar a bomba? Já, novidade já. Depois, tem que contar depois? Depois. Vai ter um negócio especial relacionado a esse assunto aí. Então tá bom. De graça na internet. O que é? Não vamos nem cobrar pra te ensinar isso. Show de bola. Nada de errado com cobrar, mas a gente não vai cobrar, não. Perfeito. A gente vai falar sobre Kingdom Business. E já para iniciar, né, esse assunto, né, eu queria que você falasse, né, o que é Kingdom Business. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse termo, né? Isso aí. E logo depois fala também como você conheceu o Kingdom Business e aí já engata aí já no que você vai falar. Legal. Então vamos lá, vamos falar de Kingdom. Kingdom Business é um nome chique. Traduz, né? Vamos fazer uma tradução. Seria negócio do reino. Ok. Né? Do reino. Aí quando se falar de reino, né? Você está falando dentro de um espectro de pessoas cristãs evangélicas de um modo geral, cristãs numa macro, né, que aí engloba católico, protestante e tudo mais, tá? E essa lance de reino está normalmente relacionado ao reino de Deus, né? Então essa é a figura da parada. Por que eu estou dando todo esse contexto aqui? Porque eu sei que tem um monte de gente que escuta a gente que não professa fé cristã e que, né, pode ter até alguma afinidade com os valores e tal. E o nosso podcast também não é tagueado como um podcast gospel, cristão, né? Inclusive, a gente fala pouco desse tema aqui, apesar de eu não esconder a minha fé, não esconder o que eu acredito, né? A gente não esconder, né? De um modo geral. Porém, a gente não tagueia isso. Nosso negócio não tem essa relação direta, né? E tudo mais, apesar da gente, inclusive, prestar serviço para pessoas e negócios e empresas, até organizações sem fins lucrativos, cristãos também. Então, assim, enfim, o fato é que esse termo, talvez, para você que é ouvinte assíduo do podcast aí, você não vai se estranhar, porque eu já falei algumas vezes sobre isso, só que a gente nunca falou assim, cara, vamos falar sobre esse tema. A fundo, vamos entrar nesse tema, vamos mergulhar nisso, vamos trocar ideia sobre esse assunto. Então, hoje é o dia para a gente bater esse papo e desmistificar, trazer os conceitos, botar na mesa como eu penso que é isso, né? E como eu descobri, inclusive, esse tema, né? A gente vai falar, né, ao longo desse podcast sobre tudo isso aí, tá? Mas, vamos lá, você falou Kingdom Business, negócio do reino, né? Como que você conheceu esse termo? Como que você desde o início, né, pode-se dizer assim, da sua caminhada cristã, você já tinha esse entendimento? Você tinha esse entendimento quando você iniciou, por exemplo, Mentalidade Empreendedora? Fala um pouco mais sobre isso. Né? Como que você teve contato com isso? Eu não sabia do termo. Especificamente, o termo aconteceu um episódio que eu descobri o termo. Mas eu tinha uma coisa assim de querer trabalhar cumprir minha missão enquanto eu estivesse desenvolvendo o meu negócio. Isso era uma coisa que foi se descobrindo. Principalmente para quem assistiu o vídeo que eu falei do meu testemunho pessoal, né? Que aí eu rasgo mesmo em relação às questões minhas de fé e como que eu penso, como eu não penso. Vou até pedir para nesse episódio deixar linkado esse podcast que eu abri o jogo em relação a como o que eu pensava, o que foi o desdobramento, né? O que veio, a história por trás da história do nosso negócio, né? Que tem relação, obviamente, com a minha fé e tudo mais, depois com a nossa conexão, enfim, e tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, a dinâmica de construir um negócio pensando em missão era algo que eu tinha. Só que a minha cabeça era assim, eu achava
que eu ia construir meu negócio, que meu negócio ia sustentar o que seria o que a gente chama dentro do ambiente cristão de ministério, entendeu? Tipo assim, tem ministério, se alguém já ouviu esse termo, talvez associe a ministério de música, né, louvor e tal. E eu tinha essa parada eu achava que eu ia ter um ministério, uma coisa relacionada a ensino, né, porque eu sempre gostei desse lance de ensinar e tudo mais, e eu achava que meu ministério tinha uma relação com isso, com o ensino da Bíblia, com a prática de pregação do evangelho e tudo mais. E tinha essa parada que eu achava que, eu ia construir um negócio para ele financiar esse ministério. Só que no meio do caminho, eu comecei a perceber que, e obviamente duras penas, né? Embates e crises e tudo mais, eu comecei a perceber que esse negócio podia andar junto. E aí eu fui vendo que tinham pessoas e caras que meio que passaram por essas indagações também nas suas vidas e que começaram a cunhar alguns termos. Aí tem lá, Business as a Mission, né? Eu li um livro sobre isso, que seriam negócios como missão, né? Depois tem um outro que está relacionado à questão a área de influência, as esferas de influência da sociedade, né? E aí tem a área de negócios, é uma área de influência, e você pode ter o seu negócio, e o seu negócio está numa área de influência. Eu li um livro laranja uma vez, cara, que falava sobre negócios cristãos e tal, que aí um cara falava sobre as características da empresa de um cristão, que ela deve pagar os impostos direitinho e tal, falando de princípios que são meio que padrões morais e humanos, éticos, normais, mas que algumas pessoas acabam subvertendo isso, e que se você é um cristão e tem um negócio, você deveria seguir essas normas de conduta convencionais, que deveria ser o normal, mas que, infelizmente, na nossa realidade de sociedade, isso acaba não rolando muitas vezes, ou meio que isso é mascarado, alguma coisa assim. Então, tem várias nuances, né, e coisas desse tipo. E aí, o que acontece? Eu já posso entrar no como descobrir o termo Kingdom Business? Tá. Isso aí, como você conheceu, né? Nesse tempo, né, quando você estava lendo esses livros, entendendo um pouco mais, eu acho que talvez tendo um entendimento dos princípios e negócios, e olhando esses pontos de forma isolada, né? Acredito que você estava pensando dessa forma. Quando isso se encaixou dentro desse termo? Então, isso, primeiro assim, que essas paradas, elas vieram antes de eu ter um negócio. Ok. Tá? Isso já era antes, bem antes. Eu descobri, tipo assim, o Davidson, que é um cara que ajuda muito a gente, né? Que é um mentor pessoal nosso aqui do Mentalidade, né? Ajuda a gente na área comercial e tudo mais. Ele me falou sobre, né? Me falou as histórias do Flávio, aí ele me falou, cara, tem um cara que ele faz um negócio e ele tem um negócio normal, só que ele, cara, tem princípios esse negócio, sabe? Tipo assim, eles praticam a gratidão, sabe? O negócio, era uma época que não era mainstream esse negócio de gratidão, sabe? Tipo, cara, eles praticam, na empresa... Que ano seria isso aí? 2008, cara. 2007, 2008, entendeu? Então, ele me falava sobre isso. Então, ele foi o primeiro cara que me despertou para uma possibilidade de um ministério não ter nada a ver com igreja, entendeu? Tipo assim... 2007, 2008. porque ele falava assim, cara, eu sou um cristão, o Davidson. Eu cumpro o meu papel na sociedade, eu cumpro o meu ministério fazendo matrícula. Tá ligado? Que era muito, meio que naquela... Uma quebra de padrão, cara, né? Total, entendeu? Total, mas como assim? Cara, porque eu ajudo as pessoas, porque o meu negócio muda a vida das pessoas, porque quando eu, ajudo essas pessoas, elas têm uma vida melhor e eu posso, cara, acessar o coração delas com princípios, entendeu? E aí, aquilo ali, me deu aquele, caraca, é possível, entendeu? Só que eu ainda tinha um monte de crença, né? Que veio... anos e anos de um ambiente religioso que divide, né, o sagrado do secular, entendeu? Então, meio que o Gary Vee, ele fala do jab e right hook, né? Então, tipo assim, às vezes são coisas que você ouve, e uma hora vem o gancho de direita, né? E eu digo que o gancho de direita veio nesse episódio
de encontro com um cara chamado Theo Hayashi. Sacou? Eu estava num evento, e aí nesse evento aconteceu uma parada lá muito louca. Tá? Só para situar, que ano foi esse evento? Isso em 2017 já. Tá. Então, tipo assim, passou 10 anos, né? Sim. Entendeu? Tipo, 2017, eu já com o negócio funcionando, mentalidade já existia, a gente já tinha feito evento ao vivo, já tinha batido mais de R$1 milhão, tava com faturamento mensal legal, enfim, crescendo a empresa, né? Evento em São Paulo, toda aquela parada. E a gente estava num evento, você não estava nesse evento, estava eu e algumas pessoas da equipe, estava o Bernardo Torres comigo, nesse evento em São Paulo, e lá nesse evento, que era o evento do GOF, o evento High Stakes Experience, aconteceu uma situação que gerou a minha conexão com o Theo, tá? E aí, beleza. E não vem ao caso o detalhinho dessa questão, o fato é que aconteceu a minha conexão com o Theo, e eu sentei com ele, né? O Theo já era um cara, eu não conhecia assim, o desdobramento do impacto que ele tinha, né? Mas já era um cara que, cara, ensinava fora do Brasil. Só atualiza aí, quem seria o Theo Hayashi? Ah, bom, muito bom, excelente. O Theo Hayashi, ele é o líder e fundador do movimento Dunamis, tá? O movimento Dunamis é o maior movimento de jovens universitários cristãos do Brasil, presente em mais de 430 universidades, ou hoje em dia deve ter muito mais de 500, 600, sei lá, universidades, com reuniões semanais lá, periódicas, além de ter adquirido uma fazenda, e nessa fazenda são treinados missionários, e esses missionários são enviados para vários lugares do mundo. Além disso, o movimento tem vários braços de música, e realiza conferências, e, enfim, várias coisas, e tem uma base de soluções digitais que foi criada a partir do nosso trabalho. De forma resumida, é isso, tá? Beleza. Então, assim, aí naquele momento em que eu me conectei com o Theo já era um conferencista internacional, já era um cara que liderava um movimento de jovens grande, e ele tinha uma agenda louca, tanto que um amigo meu que fez essa ponte, né, que era o Matheus, ele falou, cara, você é maluco, falar, cara, do nada você chegar e falar que quer falar com o Theo e tal. Eu falei, cara, você já se lembra das nossas loucuras e tal, conecta lá, e se for algo de Deus, né, que é como a gente fala, né, um cristão fala, se for algo de Deus vai acontecer, entendeu? Basicamente é isso. E aí rolou a conexão no mesmo dia, eu estava em São Paulo, aí ele falou, amanhã, 5 da tarde, Shopping Morumbi, a gente sentou, foi tomar um café, e eu não sabia o que eu ia falar com o Theo. Simplesmente sentei na frente dele e contei a minha história, que é a história que você vê no testemunho, basicamente. No meu testemunho você vai ver essa história que eu contei para o Theo, basicamente, tá? Antes de me conectar com ele, né? Até o momento de me conectar com ele. E aí eu contei para ele, e quando eu contei a minha história para ele, ele virou para mim e falou, cara, você tem um Kingdom Business. Aí eu olhei para a cara dele e falei, tá bom. Então tá bom, então eu tenho um Kingdom Business, sacou? E foi aí que eu comecei a mergulhar sobre o tópico em si, Kingdom Business. Aí fui para a internet procurar, caraca, o que é esse negócio mesmo, né? Qual que é a diferença daquilo que eu pensava? Não tem muita diferença, não, tá? Basicamente, se eu pudesse conceituar, é o seguinte, um Kingdom Business é um negócio que ele é pautado, tá? Esse é o meu conceito, tá bom? Você vai poder achar na internet diferentes e tudo mais. O meu conceito de Kingdom Business, baseado no que o Theo me falou, baseado no que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, é o seguinte, é um negócio normal, ou seja, não é um negócio que serve a comunidade X, Y, Z, não é um negócio que serve a denominação A, B ou C, é um negócio convencional que é regido por princípios e que sustenta valores eternos. É isso. Então, se eu pudesse resumir de um jeito mais não gospel possível, né, o não evangélico, não cristão e tudo mais, seria isso, cara, é um negócio que ele é imbuído, ele é fundamentado sob princípios e valores e que carregam esse DNA e que, de alguma forma, aí tem um adendo que eu acho interessante, que, de alguma forma, coopera para a causa do cristianismo.
tá? De forma prática, como a gente faz isso, né? Você já está falando um pouco, né, sobre o que faz um negócio ser o Kingdom Business, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco... Seria o conceito, né? Eu queria que você trouxesse um pouco, por exemplo, pensando nesse profissional, nesse empresário que está entendendo um pouco em relação ao que o que ele pode fazer de fato de prático dentro do negócio dele, dentro do que ele tem como serviço, né? E aí tanto numa perspectiva de uma empresa com 1, 2, 3, 5, 10, 50 funcionários, quanto, na minha visão, também como um prestador de serviço, uma pessoa que está ali, né, buscando se desenvolver na internet, buscando criar os seus produtos. O que você pode trazer de praticidade para esse cara agora, de fato, então, reconhecer que o negócio dele é um Kingdom Business? Tem uma coisa, posso ir num lugar polêmico aqui? Tá bom, pode. Então tá, tipo assim, o que não é um Kingdom Business? Tá? O que não é? Tipo assim, um negócio que você faz culto no seu negócio, entendeu? Eu ia chegar ali também, né? Sobre, tipo assim, o cara tem que só contratar as pessoas da igreja. Isso aí, cara que contrata gente de igreja. Só da igreja, né? Não, entendeu? Não. O negócio que o cara obriga os funcionários a orar, tá ligado? Tipo, então, não, tá ligado? Um negócio que você tem que ficar botando louvor, né? Músicas evangélicas ou cristãs nele. Que não seja um problema, mas não é isso, né? Não é isso, entendeu? Não é isso. Então, tipo, isso não faz do seu negócio um Kingdom Business. Todo dia tem que chegar o pessoal lá e orar para abrir a loja, sacou? O negócio, né? Tipo, não, sacou? Não é isso que configura um Kingdom Business. Para mim, tá muito mais baseado nos princípios e valores que sustentam e fundamentam aquele negócio. Entende? Então, essa é a perspectiva. Não que faça mal, né? Mas o que eu penso, tá? O que eu penso é o seguinte, é que cada pessoa ela é livre para professar a fé dela. Ela é livre, né? Então, cara, um negócio, um Kingdom Business pode ter um macumbeiro trabalhando, né? Um candomblessista, um espírita, um hindu, até um ateu, né? Pode, entendeu? Não tem questão nenhuma. A pessoa professa uma fé completamente diferente da sua, ou não tem fé nenhuma. Ela pode fazer parte ou ser contratada se ela for competente, se ela tiver caráter, entendeu? For competente, nenhuma questão, entendeu? Então, o que eu penso que às vezes a gente... A palavra não é misturar, mas é confundir. Entendeu? Porque tem um negócio assim, né? Vou misturar Deus, né, nas coisas. E assim, cara, eu penso que quando você está em Deus... Eu vou entrar nesse lugar aí, pode? Tá, vamos lá. Quando você está em Deus... Chega uma hora que não tem... Cara, não existe mais como dividir, entendeu? Inclusive, nas Escrituras, né, fala que quando alguém recebe o Senhor, né, de um modo geral, você fica amalgamado, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala de amalgamado, né? Amalgamar. O que é amalgamar? Quando o Espírito Santo entra no homem, que ele recebe o Senhor e ele é revivificado, ele vive de novo, né? Ele recebe aquela nova vida, o espírito dele e o Espírito Santo está amalgamado. Ou seja, o que seria isso? Seria misturado de um jeito que não tem mais como separar, entendeu? Então, não tem mais como dividir isso, desassociar essas coisas, né? Inclusive, a vida da pessoa, ela vai refletir essa parada, inclusive. Então, inclusive, é muito fácil você identificar alguém que diz que é alguma coisa, é só olhar para a vida dela. Se o cara se diz um cristão e a vida dele não está seguindo dentro do que é um padrão cristão, que aí quem dá o padrão é a Bíblia, né? Você pode simplesmente falar que aquele cara não é um cristão. Até mesmo que a primeira vez que os cristãos foram reconhecidos como cristãos foi justamente por isso, né? Os caras olhavam e falaram, eles vivem como pequenos cristos, né? Como aquele Jesus lá, ele vive igual a esse cara. Então, beleza, então é esse cara aí. Então, assim, não está nos estereótipos. Eu acho que esse é um ponto importante, entendeu?
Não tá. Para mim, não tá no estereótipo. Não tá no culto na empresa. E na boa, você é livre, inclusive, para fazer e para não fazer, tá bom? Tipo, não tô fazendo de errado quem faz, não. Né? Mas você é livre para fazer e para não fazer. Não vai ser isso que vai dizer que o seu negócio é ou não é um kingdom business. Né? Para mim, está relacionado à essência e finalidade. Essência e finalidade. Aí, essência é princípios e valores. Finalidade é o que você faz com o que o negócio produz. E se a pessoa acha que o que ela faz não tem impacto na sociedade ou que talvez não gere uma transformação para o reino? Você acredita que, de um modo geral, por exemplo, esse mercado de educação, né, que é o que a gente vive, existem situações ou nichos ou tipos que, na tua visão, ele não se encaixaria nisso? Cara, eu acho que a essência de um negócio em si, ele já vai gerar algum nível de transformação, né? Tipo assim, vamos pensar alguma coisa assim, tipo lá, sei lá, uma loja de material de limpeza. Ela gera um impacto para a sociedade, né? Ela traz perfume, traz limpeza, tira a sujeira, entendeu? Entende? Tipo, todo lugar que você for buscar, se você for em essência, né, serviço tem a ver com servir, né? O cabeleireiro, cara, ele está servindo ao bem-estar pessoal. Quando você corta o cabelo, inclusive eu estou precisando, né? Já passei já do limite já. Quando você apara a barba, corta o cabelo, você sai mais o quê? Cara, você sai mais bonito, você se olha, se vê mais bonito, não é? Aquilo ali melhora a autoestima, né? E o belo, o bom, isso tem a ver com Deus, né? Deus, ele gosta do belo, do bom, do bonito, né? Então tem essa parada, sabe? É o que eu penso, né? Tipo, eu não imagino... Você já imaginou o céu quando a gente imagina um anjo? Você não imagina um anjo todo feioso? Você imagina um anjo com a minha cara? Você não vai imaginar a sua carocha assim? Não dá, cara. Ainda mais com esse cabelo bagunçado. Então, assim, isso tem uma relação, né? Até os nossos irmãos católicos, cara, você vê que as basílicas, né? As obras de arte, aquela arte, arte barroca e tal, era o quê, né, cara? Inspirado para buscar, através da arte, tangibilizar de alguma forma uma beleza eterna, né? Então, a própria arte, de um modo geral, ela vem desse lugar, né? Então, assim, eu acredito, cara, que dá para você encontrar propósito, né? Quando a pessoa tem propósito, quando a pessoa, né, ela escolheu ser alguém que anda com base num propósito, né? E ela encontra propósito, ela vai, nas coisas que ela faz, ela vai encontrar o propósito, né? Tem até uma história que eu não sei assim onde está ela, mas eu ouvi isso há muito tempo, que falavam que as pessoas preferiam comprar cadeiras na época da Reforma Protestante e tal, preferiam comprar cadeiras, móveis, de um modo geral, de cristãos, porque eles faziam um negócio com fundo, o fundo era bem feito, sabe? Tipo assim, o lugar que ninguém vê era bem feito. Por quê? Porque eles não faziam para vender simplesmente, eles faziam para o Senhor. Não fazia de qualquer jeito, né? Exatamente. Ou maquiava ali, essa parada vamos maquiar, ninguém vai ver, então tá. Mas não, eles faziam para o Senhor. Então, se eu estou fazendo para o Senhor, eu faço do melhor jeito possível. A história, isso é uma história legal também, que eu tive na Suíça, e lá eles falam da influência e impacto da Reforma Protestante lá, né? Do próprio Calvino, que era suíço, né? Ou era italiano e virou suíço lá, enfim, mas posicionou lá na Suíça, na Genebra, né? E tem a história lá dos relógios suíços. Os relógios são famosos, não são? Os mecanismos e tal. Então, e a história dos relógios suíços tem a ver com isso. Os caras sempre buscavam a melhor precisão, o melhor material, a melhor coisa, porque era para Deus. De um modo geral, né? Tudo que vem da Suíça, você tem o chocolate suíço também. Então, e tem essa relação e esse impacto com alguém que faz para Deus, entende? Então, essa visão, cara, é uma visão que, poxa, para mim é incrível. Imagina se você parasse na sua vida e começasse a fazer isso. Cara, eu não vou atender o meu cliente simplesmente por ele, ou por mim, porque eu vou ganhar um dinheiro.
eu vou atender porque eu estou fazendo isso aqui para honrar Deus. Porque eu creio que eu quero fazer isso como um bem para Ele, porque para Ele é bom, né? Porque Ele vai se agradar de mim, daquilo que eu faço. E aí você faz o melhor, mais do que para ganhar o dinheiro, mais do que para ajudar aquela pessoa, entendeu? Então, esse pensamento, independente até se a pessoa crê de um jeito ou de outro, né? Em si, esse pensamento, ele é benéfico, entendeu? É um princípio que você está fazendo como que para o Senhor, entendeu? Então, isso tem relação com esse pensamento do Kingdom Business, na minha visão, entendeu? Uau, muito bom, cara. Muito bom. Eu queria que você falasse também um pouco sobre, né, a base bíblica que norteia esse conceito, né? O que você pode compartilhar sobre isso? Cara, então, a Landa Cope, ela fala da esfera dos negócios, né? E ela cita muito no Pentateuco lá, as regras, né, de funcionamento, tudo mais, né? O livro de Levítico tem várias instruções de como se deveria funcionar e tudo mais, né? Questões de finanças, princípios assim. Então, se você for olhar dentro desse aspecto de princípios, né? Você vai ver alguns princípios ali pautando como uma sociedade deveria funcionar, né? E, inclusive, é base para como a gente legisla e um monte de coisa, princípios contidos ali, né? Se você for olhar dentro da figura de algumas metáforas de Jesus, você também encontra algumas coisas interessantes. Uma coisa, por exemplo, é aquela parábola dos talentos, né? Que é em Mateus 25, que tem lá a parábola dos talentos, que um multiplicou, o outro foi um cara que escondeu, né? 2 multiplicaram e 1 escondeu, né? E aí você vê ali, naquela parábola ali, que é uma metáfora, né, para uma realidade, você vê que Jesus chega e fala, né? O servo chega e fala assim, né? Servo mau e negligente, você podia ter simplesmente pegado meu dinheiro e dado para os banqueiros para render juros, né? Traz um pouco mais, explica um pouco mais sobre essa parábola, cara. Eu acho ela muito boa, porque traz esse ensinamento de Jesus, vou botar como uma obrigação de multiplicar tudo que a gente tem, né? Que está ligado ao crescimento, né? É, isso aí, um convite, né? Na verdade, né? Um convite. A parábola é assim, um senhor, né? Ou seja, um dono de terra, chega para 3 funcionários e bota uma quantidade de talentos na mão de cada um. Nesse caso, talento é dinheiro, né? Então, talento era equivalente a um X de dinheiro da época. E aí ele vai lá e bota na mão de um, na mão de outro, na mão de outro. Aí, em um, ele bota 1. Em outro, ele bota, não lembro quantos, 5. E o outro, 7. E aí, ele fala, ó, vai lá, negociem e dá um jeito nesse negócio. Aí, beleza, aí os caras vão para poder trabalhar com aquilo ali. Aí, um que tinha 7 multiplica por 14, volta com 14. O outro que tinha 5 volta com 10. E o que tinha 1 só fica com medo, cava um buraco e esconde. Ele fica com medo de perder aquele talento, e aí ele esconde o talento. Ele esconde, ele guarda. Para proteger. Para proteger. Pô, pelo menos não vou voltar. Quando ele voltar me pedir conta, eu vou devolver, já. Tava guardadinho, entendeu? E aí essa história traz esse ensinamento, né? Porque e aí quando ele volta, né, a entregar os aí ele dois... entrega, aí os que multiplicaram... o senhor pega o talento dele e dá pro outro que fez mais, inclusive. Aí ele fica sem nada. Né? E ele fala, inclusive, uma coisa muito doida, né? Que ele fala assim, servo mau e negligente. Né? O Senhor fala isso pro cara que escondeu, servo mau e negligente, porque nem pros banqueiros você deu para render juros. Ou seja, ele tinha como, de forma segura, botar lá no Tesouro Selic, entendeu? A gente podia deixar lá, cara, pô. Preferiu botar debaixo do colchão, botou, né? Botou debaixo do colchão, já era, perdeu, entendeu? E aí até o que ele tinha foi tirado. Ele fala isso, né? A quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Aí, tipo, caraca, brother, doideira. Isso tudo por um sentimento de medo. Medo e visão deturpada do Senhor também. Isso é interessante. Fala mais sobre isso. Porque antes de você falar sobre isso, eu percebo muita gente com medo de avançar.
né? E esse medo de avançar gera uma paralisação onde a pessoa, de certa forma, ela se satisfaz com aquilo que ela tem, achando que ela está, vou botar aqui, andando, né? Tipo assim, ela está sobrevivendo, né? Ela está andando de lado, só que aí a Bíblia vem e mostra para a gente que esse comportamento de você não crescer e não multiplicar, para o Senhor é algo ruim. Então fala mais sobre isso. Eu falo de visão deturpada por quê? Porque quando o Senhor volta, ele fala assim, ó, eu sei que o Senhor, né, é alguém que ceifa aonde não plantou, né? É alguém duro, severo, que ceifa onde não plantou. Aí ele ficou com medo de ser... Não, então, essa era a visão que ele tinha do Senhor, pô. Mas a parábola em momento nenhum fala disso. Entendeu? A visão que ele tinha daquele Senhor era essa, que ele era duro, que ele era severo, que ele colhia onde ele não tinha plantado, entendeu? Então, o maluco, ele já tinha uma visão, já era, meu irmão, escasso. Já era escasso, pô. Entende? Ele manifesta essa mentalidade escassa dele na atitude de esconder o talento. Mas ele conta na parábola, se você ler, você vai ver ali. Em nenhum dos outros, em nenhum momento é tocado que o cara era severo, que o cara era durão, que ceifava, não sei o que lá. Aí, tanto que o próprio Senhor fala assim, pô, se você sabia que eu era assim, por que você pelo menos então não foi lá nos banqueiros, entendeu? Então, tipo assim, ele ainda reforça, ainda dá uma burdoada no cara, fala assim, pô, meu, se eu sou tão brabo assim, por que você foi lá, enterrou e desdenhou de mim? Entende que doideira? Então, assim, cara, isso para mim é muito forte, né? Por que é forte? Porque essa parábola para mim é um convite para sair da zona de conforto, entendeu? Aí tem outras, né? Tem outras parábolas de Jesus que vão mostrando esses princípios, né, a serem aplicados, né? Tem uma história da parábola do semeador, né? Que o semeador saiu a semear e aí ele vai lançando semente. Uma parte cai à beira do caminho, outra parte cai num solo rochoso, outra parte cai num solo com espinhos e outra parte cai no solo bom. E aí, aquela que cai no solo bom dá fruto, a 30, 60, 100 por um. A que cai na beira do caminho, as aves vêm e comem. A que cai na terra dura, ela não tem raiz, então na hora que começa a germinar, o sol vem, pum, e queima, e aí se perde. E a que cai nos espinhos, ela começa a brotar e os espinhos sufocam e aí morre. E aí depois, Jesus conta essa história, ele vai para os discípulos e ele explica a parábola, né? Então ele vai e ele fala, ó, a semente é a palavra de Deus. Uma parte dela vai cair na beira do caminho, as aves ele diz que é o Satanás, é o diabo, né? São questões, né? Essas questões aí. Vai lá e come a palavra, ou seja, mata ali. Né? Então, existe então uma interferência externa real, né? Ele diz isso. E aí, pum. Depois, a outra é o sol, eu não lembro o que era o sol, sei lá. E aí a outra é o cuidado da vida. Cuidado da vida, tipo, as preocupações, os cuidados, as coisas, sufoca, abafa, o cara se enrola, entendeu? E o outro é uma boa terra. Aí o que essa parábola me ensina, né? Me ensina que a semente é a mesma, né? Então, o que muda é o solo. Isso, para mim, é um grande ensinamento. É um ensinamento que dá esperança e perseverança, né? Então, assim, a mensagem que você carrega, que você divide com as pessoas, ela é a mesma. Ela não muda, não precisa mudar, né? Agora, quem recebe, recebe diferente, entendeu? Então, nesse momento, falando desse tema, por exemplo, aqui, pode ter alguém que está falando, pô, cara, fala de marketing digital, prefiro que vocês fiquem falando disso, entendeu? Não fala com esse papo de fé, não estou afim de ouvir isso. Vai ter outro que vai falar assim, caraca, que maneiro, pô, nem sabia que os caras que, pô, são fera de negócio digital também tem
esse lado mais de fé e acredita nessas coisas e tal, e se identifica. Aí um outro vai falar assim, meu irmão, vocês tinham que só falar disso na sua vida, entendeu? Porque, meu irmão, caraca, Deus é maravilhoso. Sacou? Tem outro que vai, meu irmão, falar, caraca, meu irmão, vocês não sabem de nada, não sei o quê, eu sou o cara. Então, assim, cara, dependendo de quem de quem tá do outro lado ali, a mesma mensagem ela é recebida de forma diferente e gera frutos diferentes, né? Então, e ter a consciência de que isso é uma verdade, uma realidade, o que isso dá? Isso dá mais força para você continuar levando a sua mensagem independente do solo, sacou? Porque não adianta, você não vai conseguir agradar todo mundo, é impossível, né? O próprio Jesus... E o papel também, né, de semear, né? De Sim, fato, de compartilhar. E também o papel de semear, de você estar levando a mensagem que você acredita em todos os ambientes, né, ou oportunidades que você tenha, que você possa lançar a semente, né? Muito bom, cara, muito bom. Para a gente dar continuidade a esse papo, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ser semelhante a Jesus tem a ver com negócios, tem a ver com, né, o empresário, o empreendedor, a carregar essa mensagem. O que você pode falar sobre isso? Cara, assim, eu acredito que ser semelhante a Jesus, ela é uma busca daqueles que creem, né? Porque, assim, quando alguém me pergunta assim, Pedro, você é evangélico? Eu normalmente respondo não, sacou? E aí isso vem de uma outra resposta, né? Que é o quê? Eu sou... Então, você é o quê? Eu respondo normalmente, eu sou um discípulo de Jesus, né? Ou seja... Eu creio, né, que a forma como eu escolhi caminhar, ela é mais ampla do que uma tag de uma comunidade, de uma denominação, necessariamente, entendeu? Mesmo reunindo numa comunidade, crendo na igreja como corpo de Cristo, sacou? Acreditando na importância de ser mentoreado, discipulado e de abrir o coração para as pessoas, entendeu? De ser guiado pela palavra e por liderança. Então, assim, permaneço tendo fundamentos que eu vejo na Bíblia que fazem sentido, só que eu não faço um rechaço do tipo, cara, o católico, o evangélico, o protestante e tal, entendeu? Cara, eu creio que somos irmãos. Aqueles que creem em Cristo como o único, suficiente Salvador, aquele e Senhor, se tornam irmãos. Aqueles que creem em Cristo como um único caminho que leva a Deus, também tem o outro lado aí que pode gerar até preconceito. Mas eu não creio que todos os caminhos levam a Deus. Eu creio que um só caminho, chamado Jesus, o Cristo, Filho de Deus, aquele lá que nasceu em Belém, morreu, ressuscitou em carne e foi assunto aos céus e hoje permanece vivo, é o único Senhor e Salvador da humanidade. Então, isso é uma questão particular minha que eu creio e que pode gerar algum tipo de conflito ou de choque em algum nível de relacionamento, mas é algo que eu creio e eu não me calo em relação a isso, entendeu? Então, assim... e aí, quando você fala de buscar ser semelhante a Jesus, para mim tem uma relação com a olhar a vida de Jesus, porque o que é o discípulo de Jesus, né? O discípulo de Jesus, para mim, é aquele que crê em tudo o que Jesus diz e faz tudo o que Jesus manda. Sacou? Então, esse para mim é o ponto. Crer em tudo que ele diz, fazer tudo que ele manda. Crer em tudo que ele diz de forma racional é até fácil. Fazer tudo que ele manda que é um doideira, entendeu? Que é o desafio, entendeu? Então, assim, para mim o desafio está nesse lugar. E como a gente entende que fé não existe desassociação, né, de fé e fazer,
Então, quando a gente não faz aquilo que ele manda, a gente está mostrando que a gente não crê tanto assim. Sacou? Então, para mim, ser semelhante a Jesus é buscar esse lugar. Buscar esse lugar de perfeição. Ah, Pedro, mas quer dizer que você é perfeito? Óbvio que não, longe disso, sacou? Mas é uma busca. Essa busca, ela precisa existir. Entende? Uma busca de que... Ah, mas isso quer dizer o quê? Que você é moralmente impecável? Eu gostaria de ser, entendeu? E você não erra em nada de forma alguma. Erro muito. Todos os dias eu erro. Agora, eu estou pronto e aberto a buscar me arrepender, pedir perdão, consertar, né? E buscar alinhar e avançar, sabe? Ah, às vezes você anda e, cara, você vai lá e é orgulhoso. Sim, aí eu vou e quando eu enxergo isso dentro do meu coração, eu vou lá rapidamente, busco pedir perdão, me ajustar e voltar para a realidade de quem eu sou de verdade. Então, assim, para mim, buscar ser semelhante a Jesus é isso, né? Se você olhar na Bíblia, né, você vai ver homens imperfeitos, pô, o tempo todo, né? Os que mais aparentavam ser perfeitos eram os caras que Jesus, meu irmão, arregaçava lá, soltava a mamona em cima dos caras, né? Chamava os caras de túmulo pintado de branco, né? Que por fora era todo certinho, bem feitinho, bonitinho, urururu, só que por dentro era tudo safado, e roubava, e fazia, acontecia, entendeu? Então, eu penso que sim, a gente precisa buscar esse ajuste, e sim, por fora você buscar ser correto, moralmente correto, buscar um caminho ético, buscar andar num caminho alinhado, né? Honrar a tua palavra, buscar a verdade e fazer isso. Agora, antes de por fora, por dentro, né? Por dentro é mais importante do que por fora, né? Só que a verdade é que se você é de verdade por dentro, naturalmente você vai acabar aparecendo por lá de fora, né? Então, é meio que isso que eu penso. Então, assim, o que é buscar ser semelhante a Jesus e qual é o impacto disso na vida de alguém? Cara, todo, né? Não tem como você buscar ser semelhante a Jesus e não crescer, e não se desenvolver, e não ter compaixão, e não ter empatia pelas pessoas, e não ser firme quando tiver que ser firme, porque Jesus é tudo isso, né? Jesus é aquele... Eu não gosto daquela figura do Jesus bundão, entendeu? Já viu a figura de Jesus bundão? É sempre tudo muito lento, né? Tipo, Jesus meio, né? Aquele Jesus, olhinho azul, todo, né? Meio bobinho, parece que Jesus é meio bobinho, as pessoas falam, Cara, quando a gente lê as Escrituras, não tem nada disso. O que ele menos tem é bobinho, entendeu? É um Jesus que os caras falam assim, meu irmão, se arma aí, pega a arma. Pega a arma. Ele manda os caras pegar a arma. Que doideira. Entendeu? Tem lá uma hora lá que fala, os caras, não, vamos pegar duas, não. Uma só basta. Entendeu? Tipo assim, pô, meu irmão, pega a arma, mas não precisa, meu irmão, uma só basta, tá tudo certo. Ah, mas, pô, um Jesus que chega num templo, que tá na loucura lá e que vira as mesas, que solta os pombos, que, meu irmão... que dá bordoada, entendeu? É um Jesus que acolhe uma mulher que era desprezada na sociedade, entendeu? É um Jesus que não apedreja uma mulher que estava querendo ser apedrejada, que as pessoas queriam apedrejar, e ele fala, vai lá, e ele aplica a lei ali do jeito coerente, porque isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, mesmo tendo o respaldo pela lei, né? Então, essa história é interessante, cara. Olha só que doida, né? Ó, olha o Jesus. Jesus é fera, mano. Ele faz um negócio assim, ó. Tá lá a galera. Pega a mulher, bota lá e fala, ó, vamos dar pedrada nela. E na lei, era o quê? Era o homem e a mulher pegos em adultério, né? O que os caras fazem? Deixa o homem para lá e traz só a mulher. Então, na hora que Jesus fala assim, quem não teve pecado atire a primeira pedra, ele não está simplesmente isentando a mulher, que é como a gente vê normalmente, né? Caramba, Jesus bondoso, né? Isentou a mulher. De forma prática, ele estava aplicando a lei, cara. De forma prática, ele não estava subvertendo a lei, porque na lei dizia o homem e a mulher, só que eles trouxeram só a mulher. Então eu falo, ó, se não vai trazer o homem, não vai apedrejar ninguém. É basicamente isso que ele está fazendo ali, entendeu? Então,
você vai ver características de Jesus que às vezes a gente olha para ele e acha que ele está meio que subvertendo. Mas de forma prática, não, ele está trazendo o fundamento real aqui, o completo. O cara fala, não, mas e separar? Meu irmão, isso aí é por causa da dureza do coração. O desejo de Deus é que o homem não se separasse da sua mulher. Casou, está casado, meu filho. Não tem essa. Divorciado tem adultério. Aí o cara, caraca, isso é duro. Como assim? E aí, né, tanto que tem uma hora que um monte de discípulo vaza de perto dele. Então, às vezes, a gente não entende, muitas vezes, o contexto ali. Se você for mergulhando, estudando, for indo mais fundo, você vai vendo os contextos das palavras. Tipo assim, Jesus vira e fala assim, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. O cara fala assim, pô, meu irmão, que parada é essa? Forte. Hein? É forte. Aí um monte de gente vaza. Fala assim, ih, rapaz, exagerou, hein? Entendeu? Não, até agora, pô, tava multiplicando pão legal, tava curando os doentes maneiro, tava fazendo as coisas boas aqui, tô ganhando dinheiro, maneiro, legal, até aí tudo bem. Agora, comer da carne e beber do sangue, não, meu. Tô fora. Ou seja, eu não quero andar nesse nível de compromisso. Aí não. Aí, pô, na próxima vez que você for multiplicar peixe, você me chama, hein? Sacou? É mais ou menos isso. Então, assim, não é fácil. É maravilhoso. Mas quem diz que é fácil é mentiroso. Ou não está vivendo alinhado plenamente. Não está. Entendeu? Fácil no sentido fofinho da palavra, entendeu? Existe abrir mão, existe renúncia, existe sacrifício, existe, entendeu? Então, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo que existe uma parte do evangelho que ela é muito bem acolhida, né? Que é a parte das bênçãos. Pô, quem não quer bênção? Todo mundo quer milagres, vitórias, entendeu? Possibilidades de conquistas e tal. Né? E até tem um discurso lá que Paulo fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente muitas vezes usa até isso como um jargão, né? Porque eu posso todas as coisas, né? Só que, se a gente for olhar até um pouco o texto para trás ali, ele está falando, meu irmão, só de treta, mano. Só de troço ruim. Porque eu posso ser perseguido, eu posso ser açoitado, eu posso, meu irmão, quebrar minha cabeça, posso não sei o quê, posso sofrer naufrágio, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, às vezes, a gente olha para um lado e fala assim, cara, legal, eu quero bênção, peixe multiplicado, eu quero dinheiro no bolso, eu quero a conta bancária lotada. Agora, será que eu quero passar por provações? Aí não. E aí? Não estando em pecado, não colhendo, sofrer injustiça e amar aquele que me injustiçou, cara, isso é desafiador, cara. Sabe? Tipo, apanhar e dar a outra face, sabe? Então, tipo, cara, é desafiador, sabe? Quem disser que não é desafiador é mentiroso, cara, na boa, entendeu? É mentiroso. É desafiador, sim. Agora, para mim, o prêmio compensa, entendeu? Muito bom. O prêmio compensa. E para a gente estar finalizando, né, eu queria que você falasse um pouco, né, desse alguns exemplos de situações, né, e a pergunta é essa, né, as maneiras de demonstrar o reino de Deus dentro da empresa. Eu queria que você falasse um pouco de algumas histórias que você já passou e situações que você conseguiu, né, aplicar o reino de Deus dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente, né, teve um caso do Joel, né, que era um cliente e tudo mais. Eu quero que você fale um pouco sobre essa história. E se você tem mais histórias assim também que você possa compartilhar. Cara, eu tenho algumas. Tem essa do Joel, então já vou abrir com ela, né, de histórias. O do Joel foi assim, o Joel era um cliente nosso, ele fazia parte de um dos nossos grupos, nosso grupo mais premium de clientes, chama Mentalidade Master, é um programa anual. A galera paga um ticket em média aí 60 a 70 mil por ano para participar. Então, normalmente são pessoas que já têm negócios digitais mais consolidados, empresários, né?
E o Joel era um influencer da área como é o nome? Artes marciais, do Kung Fu, né? Então, ele era um cara de Kung Fu, tinha uma academia de Kung Fu online, por assinatura, inclusive, Tai Chi. E ele tinha uma formação bem holística, assim, sabe? Então, ele cria em diversos mestres, ele cria nos ancestrais, ele tinha umas crenças bem abrangentes, assim, né? Por conta da influência oriental e tudo mais. E o Joel foi um caso interessante, por quê? Porque, cara, assim como com todos os nossos clientes, a gente respeita muito, né, cara, a posição, a crença, o valor de cada um. E a gente não fica espetando, nem sacaneando, né? Porque às vezes a pessoa diz que respeita, mas só que mas não sei o que, né? Tipo assim, despreza, né? Quer zoar com o outro e fica também chateado quando alguém faz ao contrário. E despreza, às vezes, né, a crença. E, cara, aí eu não tenho nenhuma questão dessa. Obviamente, eu vou acreditar e viver com aquilo que eu acredito como o certo, né? Porque é o que eu penso. Se eu não achasse que era o certo, eu não estaria andando e vivendo sob essa ótica, entendeu? Agora, eu não vou rechaçar ninguém e ficar apontando o dedo ou qualquer coisa, recriminando pela crença da pessoa. Eu respeito isso. Beleza. Dito isso, e por que eu estou falando todo esse negócio por conta do Joel? Por quê? Porque um dia ele chegou para nós, para mim especificamente, e falou assim, cara, a forma como você vive, a forma como... Porque o cara do Mentalidade Master, ele acaba tendo um convívio mais próximo nosso, né? Então ele vê muito o nosso bastidor e tal. Porque, cara, o story você mostra o que você quer mostrar, né? Num podcast, cara, 1 horinha aqui conversando, você pode me achar, pô, caraca, esse cara é incrível. Você conviver comigo é que você vai ver realmente quem eu sou, entendeu? E você vai ver que eu não sou tão incrível quanto pareço no podcast, inclusive, né? Agora, a perspectiva é a seguinte, ele passou a conviver, e os caras de Mentalidade Master convivem mais de perto com a gente. E ele começou a ver coisas que muitas vezes ele me via lá no palco falando, tarará, quando ele olhava pra gente fazendo, ele falava, pô, cara, tem coerência. Aí ele começou a ver meu relacionamento com a minha família, tudo mais, tereréu. E aí ele trouxe isso, cara, pra mesa, que foi pra mim Para mim foi uma chancela, assim, foi uma validação, entendeu? Foi um marco na minha história, assim. Porque ele virou e falou assim, cara, a forma como você vive, isso para mim foi o mais forte. A forma como você vive me fez considerar que Jesus poderia ser maior do que os grandes mestres. Aí nessa aí já me... Porra, meu irmão. E por isso eu comecei a ler Bíblia e tal, e aí ele veio nessa conversa comigo, né? E aí eu falei, cara, maravilhoso. Aí, por quê? Aí, tipo, cara, a forma como você age com a sua equipe, a forma como você age com a tua esposa, a forma... Isso daí me chamou, meio que me vendeu, entendeu? Me vendeu essa parada sem você ficar falando. Aí, aquilo ali, me arrebentou. E aí eu fui e preguei para ele. Falei que eu acreditava. Falei, cara, então, eu creio nisso de fato, que Jesus é mais do que um mestre. E ele se entregou a Jesus, né? O Joel é um cara que hoje professa a fé cristã e vive, né, como cristão. Então, assim, essa perspectiva, para mim, foi uma coisa assim, foi um ganho, né? Foi um uau, sabe? Tipo, caraca, não pelo que eu falo, por jeito e tudo mais, mas por conta da vida, né? Então, isso foi uma coisa muito impactante. Uma outra coisa também impactante, que eu posso dizer, foi no episódio do Paulo, cara. Do Paulo Macedo. Paulo Macedo foi uma pessoa que primeiro ele começou como um prestador de serviço nosso, depois ele virou funcionário, trabalhou com a gente, e num determinado momento eu comecei a perceber que ele estava querendo empreender, e ele começou a ter atitudes que eram atitudes que inicialmente não eram legais, tipo, um texto, ele criava um texto maneiro, aí o mais legal ele botava no blog dele, o menos legal ele botava no nosso, sabe? Eu comecei a perceber isso, só que ao invés de eu olhar para ele como, tipo assim, cara, esse cara tá querendo me ferrar e tal, sabe? Tipo, ele tá
ele tá fazendo um negócio aqui, pá, meio que julgar o cara, eu comecei a buscar enxergar com os olhos dele. Tipo assim, cara, ele não tá sabendo dizer para mim o que ele quer. Ele tá querendo um negócio diferente, mas ele não tá sabendo. Às vezes por falta de coragem, às vezes por ele ter sido muito grato, por não querer ficar mal, por várias coisas, entendeu? Por algum motivo. E aí eu cheguei e sentei com ele e cara, uma conversa que poderia ser tipo uma demissão, eu fiz um negócio ser o contrário disso, ser uma promoção, entendeu? Então, por quê? Porque eu estava olhando para ele e não para mim, para o meu bolso, para o negócio necessariamente. Eu estava olhando para o bem dele. Então, tipo, para o bem dele, ele deveria ir para um novo nível de jogo, que era, nesse caso, empreender. E aí eu conversei com ele, incentivei, e nós nos tornamos o primeiro cliente dele, inclusive, entende? Então, assim, eu acho que essa é uma postura de alguém que está nesse lugar, de olhar a pessoa, pela pessoa, né? Outro caso, cara, por exemplo, a gente estava com um cliente de consultoria e, cara, o cara terminou o projeto e ele não estava no... Tipo assim, eu saberia exatamente falar as palavras necessárias para poder convencer ele a renovar o contrato. Mas eu sabia que ele renovar aquele contrato não seria o melhor para ele, para o negócio dele, apesar de ser mais lucrativo para o nosso negócio. E aí eu sentei com ele, conversei e falei, cara, eu não acho que o melhor para você é renovar esse contrato de consultoria, eu acho que o melhor para você é esse outro formato de trabalho que a gente vai fazer. E aí ele olhar e falar, caraca, cara, nunca esperava isso de alguém. E, cara, excelente, não sei o quê, o cara ficou de bobeira, entendeu? E firme com a gente, e segue com a gente. Em N outras situações dessas, tipo, por exemplo, no caso da Amanda Baeta, pô, que ela veio falando, cara, eu quero fazer a mentoria de qualquer jeito e tal. E eu olhei para ela, olhei para o negócio dela, olhei para o momento que ela estava e, cara, não estava no momento de entrar na mentoria. Mas ela estava com dinheiro, ela queria pagar, entendeu? À vista e tal, ela ia se esforçar ali a pagar à vista, só que o momento do negócio dela não era o melhor para aquilo. E eu olhei para ela e falei, não vai fazer isso, cara, entra no RR primeiro, vai lá. E aí, quando eu dei esse passo, olha que doido isso, né? Porque quando eu falei isso para ela, e ela olhou e viu que eu estava me preocupando com ela e não necessariamente com o quanto de dinheiro ia entrar, porque, cara, eu não sei você, mas, sei lá, não acho que seja comum alguém recusar um contrato de, cara, 30 mil, 20 mil reais, entendeu? Eu não acho que seja comum em troca de um negócio de 5 mil, entendeu? Então, tipo assim, cara, só que eu creio que essa postura é uma postura que eu estou olhando para a pessoa, por ela. E isso, para mim, vai importar mais. E tanto que retornou de forma absolutamente positiva para o nosso negócio. Por quê? Porque depois ela avançou para a mentoria e renovou 3 vezes, né? Ou 2 vezes, né? O ciclo mais 2. Então, 3 ciclos de mentoria. Então, assim, cara, quando você assume uma postura que está pautada em princípios, eu creio que você só vai ter ganhos, entendeu? Mesmo que no curto prazo, esse ganho talvez seja tipo, caraca, que trouxa, perdeu de ganhar 20 mil ali na cara, entendeu? Mas, cara, beleza, mas eu tô... não é simplesmente uma postura altruísta, né? Eu estou tendo uma postura de me importar de verdade com aquele cliente, logo, isso vai retornar muito mais, entendeu? Eu não estou olhando para os 20 mil da agora, eu estou olhando para os 60, para os 100 do futuro, entendeu? Que aquela pessoa, à medida que ela vê que realmente a gente está buscando fazer um trabalho que a gente se importa com ela, que vai indicar o melhor caminho, isso vai gerar e vai trabalhar. E eu não estou falando isso aqui como se fosse, cara, isso é o que você... Tarará, tipo, cara, isso para mim deveria ser o normal. Não um ahá, entendeu? É um ahá porque a maioria das pessoas não pensa assim. Aí quando tem um que pensa, aí parece um grande diferencial, né? Poxa,
ele se importa de verdade com as pessoas, né? Meio que eu amo o próximo, né? Para mim isso é praticar o amar o próximo como a si mesmo. Eu gostaria que alguém, na hora que eu estivesse entrando num negócio, o cara tivesse de olhar para mim e falar, cara, esse projeto aqui é melhor você fazer essa outra coisa, entendeu? Vai ser melhor para você. Seja mais barato ou mais caro, entende? Não é por preço, né? Mas por momento, né? Então, eu gostaria que alguém olhasse assim para mim e para o meu negócio, né? Eu gostaria que as pessoas com quem eu faço negócio, ela pensasse dessa forma. E aí, por isso, eu busco refletir isso dentro de uma realidade de quando eu faço negócio com os outros. Isso, de forma prática, vai trazendo e filtrando, cara, porque, cara, a gente só trabalha com gente boa, entendeu? Difícil a gente ter um cliente chato, sabe? Difícil, tipo, mala. Muito difícil, cara. Tipo, as pessoas mais malas, assim, mais chatas, elas meio que são repelidas, entendeu? Porque não fica. O cara que a gente vai sempre se ligando com pessoas que têm valores parecidos, entendeu? Que valoriza o trabalho, que, cara, que não fica essa coisa de mesquinharia com preço, entendeu? Tipo, cara, a gente vai filtrando. O cara, tipo, caraca, pô, acho tem valor realmente. A gente se valoriza, e aí o se valorizar, eu creio que é um princípio desses, né? Tipo assim, se valorizar tem muito a ver com saber quem você é, né? Jesus era um cara assim, Jesus sabia quem ele era, né? Ele sabia quem ele era, então ele se portava e agia com base naquela identidade dele, né? Então, quando você sabe quem você é e do seu valor, você também tem uma postura diferente, né? Uma postura que, às vezes, inclusive, confronta outros, né? Então, tem gente que, cara, pode ter meio que um impacto, assim, do tipo, caraca, irmão, tipo, o cara meio que... às vezes até num lugar de, tipo assim, pô, o cara se acha, entendeu? Às vezes rola isso, entende? E não é tipo, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu passo a me valorizar. E a partir do momento em que eu passo a me valorizar, vão ter pessoas que vão colar e vão falar, caraca, meu irmão, quero andar com essa pessoa, porque isso sintoniza comigo, eu também quero me valorizar, ou eu também me valorizo, e por isso eu ando com quem se valoriza. E quem não está nesse lugar, sai fora, entendeu? Tipo, é expelida mesmo. Sim, não dá liga, né? É como eu vejo, sabe? Muito bom, cara. Muito bom. E para a gente estar finalizando, eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa aí, alguma dica prática, algum direcionamento para que ela possa já conseguir exercer isso dentro do seu negócio e poder, de fato, conseguir viver esses princípios dentro do seu negócio. Legal. Cara, a dica prática que eu tenho é o seguinte: escreva os valores. Quais são os seus inegociáveis? Foi assim que eu comecei a pensar essas bases para fundamentar o meu negócio, sabe? Quais são os nossos inegociáveis, né? Hoje isso virou quadro, né? Aqui no Mentalidade, ali no corredor ali indo para o lugar do refeitório ali, tem os quadros com os valores, né? Mas antes daquilo ali virar quadro com frase de efeito, né? Era algo que a gente estabeleceu como, cara, isso aqui é inegociável, né? Eu lembro que eu escrevi, bati com você falou, cara, sintoniza. Pô, isso aqui é um pouco assim e tal. Cara, legal, concordo com isso, eu vivo isso, eu creio nisso. Então, a gente está construindo isso aqui com base nesses fundamentos, né? Então, eu acho que valores é muito mais do que aquele negócio, né, de... Missão e valores tradicionais, né? Ética, compromisso e atendimento, excelência no atendimento, sabe? Que falar assim, sabe? Que meio que você contrata a consultoria lá de processo e o cara fala, tem que, de RH, né? Tem que ter os valores aí da empresa e tal, sabe? E para mim é mais do que isso, sabe? Para mim é assim, qual é, cara, a real essência, entendeu? Qual é a essência real disso, sabe? E a partir desse lugar que eu acho que pode ser uma coisa prática aí, você pegar e escrever os seus valores e a partir desse lugar dos valores você conseguir desenvolver essa base, esse fundamento, esses princípios para o seu negócio, seja ele
um Kingdom Business ou não. Muito bom, cara. Muito legal. Ah, tem a surpresa, viu? O Matt lembrou da surpresa. Senão ia enrolar. Eu falei, por isso que eu falei que eu queria falar no começo. Muito bom. Fala um pouco mais sobre essa surpresa. A surpresa é a seguinte, cara. Eu preparei um curso. Opa! Um curso, cara, novo. Um curso de Kingdom Business. É isso? Completo? Completo lá. Completíssimo? Um curso trazendo esses princípios, expandindo esses fundamentos, tal, não sei o quê. E ele não vai custar 997, nem 1,997, nem 3 mil, nem 5 mil, nem 10 mil. Ele vai ser gratuito. Gratuito, 100% gratuito. Vou liberar ele aqui no canal do YouTube, ou lá no canal do YouTube, se você estiver ouvindo o podcast, né? Ele vai ser liberado, eu não sei ainda qual dia, porque a gente não fechou exatamente o dia, mas ele vai ser liberado para você estudar e se aprofundar nesse tema, né? Se tiver interesse de aprofundar nesse tema, tá lá liberado, gratuito, para quem quiser estudar mais e tudo mais. É uma parcela de contribuição, é uma coisa que eu acredito que vai contribuir com quem quer expandir o pensamento sob essa ótica, né? De um negócio fundamentado e tudo mais. A gente segue com os nossos programas normalmente, né, no Mentalidade. Nossos programas sobre criar, lançar, escalar produtos de assinatura, o RR, a mentoria, né? Vai ter a novidade aí do novo nível da mentoria também, chegando, né? Vai ter o Viver de Recorrência em maio. Segue normalmente, Mentalidade Master voando, consultorias bombando aqui. Agora, para esse lugar do Kingdom Business, que é algo que, poxa, eu tenho gostado muito de estudar e de buscar aprofundar e tá, eu vou liberar ele gratuitamente aqui no YouTube para quem tiver interesse de consumir e de aprender um pouco mais sobre esses conceitos e esses princípios de como que você pode aplicar isso no seu negócio, tá bom? Muito bom. E eu vou fazer o seguinte, ó, Pedro falou que não vai cobrar, mas eu vou cobrar uma coisa de você que assistir esse curso do Kingdom Business, que é o seguinte, trazer um feedback para você. E lá no PHM Quintanilha, vai lá no direct, deixa lá o seu feedback, o que você aprendeu, o que você gostou. Pode se inscrever no canal também. Sim, não, né? A gente vai chegar nesse momento. A gente vai chegar nesse momento, calma. O pagamento pode ser isso, compartilhar com as pessoas. E não né? só isso, não só assistir, mas trazer um retorno sobre o que de prático você vai colocar em prática, né? O que de prático você vai fazer para exercer esses princípios dentro do seu negócio, muito tá bom? bom? Muito bom. Acho que é um bom... É ótimo, isso aí. Me bom paga preço, com o teu né? feedback. Isso aí, um bom me paga preço. com a sua atenção e feedback. Muito bom, muito bom. E para finalizar, eu tenho um pedido, né? Para você fazer o seguinte, se você estiver no YouTube, tira uma foto, tá? Se você tiver, né, pelo celular, Spotify ou qualquer outro agregador, tira um print desse episódio, posta nas mídias, tá? E marca @PHM Quintanilha, @MarcosEduardoJR, com a hashtag... Qual hashtag a gente pode botar? KB? KB de Kingdom Business ou... Porque se fala Kingdom, a galera difícil, pode... Né? Kingdom Business. E Business também. Os caras têm que te dar no WhatsApp. Se você no WhatsApp, Flávio Augusto aí... KB, a hashtag KB, a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast. E não se esqueça de se inscrever no YouTube, caso vocês estejam assistindo pelo YouTube, de se inscrever dentro dos agregadores, Spotify, né, e qualquer outro agregador, para você não perder nenhum episódio, para você estar aí por dentro de todos os próximos episódios que a gente vai estar executando, tá bom? Tive uma ideia aqui, que é o seguinte, um número de celular, a gente vai te dar um número de WhatsApp, você vai mandar para nós um áudio de no máximo 30 segundos, tá bom? No máximo 30 segundos, falando sobre a experiência do podcast, algum aprendizado, alguma coisa que você aplicou no seu negócio, que mudou no seu negócio, que mudou na sua vida, alguma coisa que o podcast da Mentalidade Empreendedora te ajudou, tá? E aí a gente vai receber esses áudios, a gente quer receber esses áudios e esporadicamente, em algum podcast ou num próximo podcast, a gente exibir, divulgar. E aí você vai falar seu nome, de onde você é, né, qual a sua profissão, nome, de onde você é, sua profissão, e o áudio de 30 segundos falando para nós
Ah, cara, eu sou Pedro Quintanilha, de Cabo Frio, sou, cara, empresário, tenho uma empresa de consultoria chamada Mentalidade Empreendedora e o podcast da Mentalidade Empreendedora me ajudou em tal, ficar milionário, não sei o que lá, tereréu. Nunca comprei nada de vocês, mas eu fiquei milionário com o podcast. Eu quero isso, eu quero saber as pessoas, as transformações, o que você conseguiu conquistar. Eu mudei de vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu saí do emprego, eu mudei de profissão, eu criei meu produto. Eu quero saber se o nosso podcast, o quanto o nosso podcast está impactando. E por que eu estou falando isso? Porque eu recebi uma mensagem na pesquisa que um cara falou assim: Pedro, você não faz ideia de quanto o podcast da Mentalidade Empreendedora impacta a vida das pessoas. Ele me falou isso. E aí eu falei assim, quando eu li a resposta dele: realmente eu não faço ideia, sacou? Porque a gente nunca teve um canal direto de resposta, né? De ouvir. Então eu quero que você mostre para nós o quanto esse podcast tem sido valioso, relevante para você, para o seu negócio, para a sua vida, para aquilo que você tem feito. Muito bom. Então, e o número? O número é 22, tá? Mais 55, né? Que é do Brasil, DDD 22 997 36 0671, tá bom? 22 997 36 0671. O número tá aqui na descrição do programa. Vai aparecer no vídeo também, editor. Vai aparecer no vídeo o número. E aí você vai mandar esse áudio aí, que é o áudio do Fala Mentalidade Empreendedora. Pode ser? Fala Mentalidade Empreendedora. Eu tenho a Mentalidade Empreendedora. Muito bom. Show? Só reforçando, esse número é um número apenas de WhatsApp, tá? A gente não atende a ligação deles. Então, né? Só deixando aí o disclaimer, caso você tente ligar e por algum motivo a gente não atender, né? Então isso não vai acontecer. É um número só receptivo para receber essas mensagens, tá bom? Muito bom. Galera, grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!